Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos, uma grande bênção estar nesse tempo do Senhor, trazendo mais uma vez a palavra dele, enchendo corações, enchendo realmente pessoas que estão dispostas para um tempo de Deus, realmente. Hoje Deus vai trazer uma palavra poderosíssima para vocês, que me tocou muito essa semana, me fez, como é que se diz? Não é meditar, mas presenciar de muita coisa, de algumas conversas que eu tive também com alguns ministros e tudo mais, e vem trazendo uma abertura de olhos para muita gente nesse tempo tão especial que ele mesmo tem preparado para aqueles que estão atentos e de ouvidos abertos para aquilo que ele tem para dizer. Porque muita gente se fala de Cristo, mas não ouve o que ele é, o que ele diz, todos os dias e a todo momento. Apenas estão interessados em seus próprios interesses. E isso tem chamado a atenção de Deus, como a gente fala, e sobe o perfume suave e agradável às narinas do Senhor, nosso Deus. E o que tem sido feito hoje, a maioria das igrejas, não é o cheiro muito bom, não. E por isso Deus vem insistindo, até essas últimas pregações e tudo que ele vem trazendo realmente informações não de culto, não assim de uma pregação que vise, como é que se diz, arrancar dinheiro de vocês, ou massagear seu ego, que você vai conseguir, você é competente, Deus é contigo, aquela coisa toda de frases prontas, tiradas da própria Bíblia, servindo para massagear ego, e não provocam transformações. E a pregação que Deus vai continuar no dia de hoje, da porção Tzav, que significa ordena, ele vem trazer realmente um tempo de fogo. Muitos se dizem por aí que desce fogo no altar e fica aquele sapateio, aquela coisa toda, mas Deus vai trazer algo sobrenatural de revelações para esse tempo com vocês. Por isso a mensagem de hoje é do fogo do altar ao fim dos tempos. O sacrifício que nunca se apaga. E para isso ele vai nos dar a abertura, do versículo de abertura de hoje, lá em Marcos 9, capítulo 9, versículos 49 e 50. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, sem gosto, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. E a porção Tzav vai de Levítico 6, 1 a 8, 36, Marcos capítulo 13, Malaquias capítulo 3, versículos 4 a 24, Hebreus 8, de 1 a 16. E a parábola não podia ser outra, a não ser a casa, o fogo e o visitante. Havia um homem que construiu uma casa para receber um visitante muito importante. No início ele estava cheio de zelo. Preparou tudo com cuidado, limpou cada detalhe, organizou o ambiente e no centro da casa acendeu um fogo para aquecer o lugar. Porque sabia, o visitante viria. Com o passar do tempo,
O visitante demorou. E o homem começou a mudar. Ainda mantinha a casa arrumada, ainda ainda falava sobre o visitante, ainda dizia que estava esperando. Mas algo começou a acontecer. Ele parou de alimentar o fogo. O fogo, antes forte, virou brasa. A brasa virou fumaça. E a casa, embora bonita por fora, ficou fria por dentro. Mesmo assim, o homem continuava dizendo: se ele vier, está tudo pronto. Até que numa noite inesperada, o visitante chegou. Ele entrou, olhou ao redor, viu a casa organizada, viu a estrutura preservada, mas então percebeu algo. Não havia fogo. E o visitante disse: você preparou a casa, mas esqueceu o que tornava a casa habitável. Essa história não fala de uma casa, ela fala de nós. O altar foi preparado, a estrutura foi mantida, a tradição foi preservada. Mas a pergunta é: o fogo ainda está aceso dentro de você? Em um tempo antigo, Deus deu uma ordem muito clara. O fogo do altar não podia se apagar. O sacerdote teria que ficar vigiando a noite inteira. Os holocaustos, separar as cinzas e fazer tudo aquilo que era necessário. E aí vem aquela pergunta: você se lembra do dia que você aceitou Jesus em sua vida? Quando você atravessou as águas, quando você o conheceu pela primeira vez, viu suas primeiras manifestações, seus primeiros moveres. Havia pessoas que até nos seguiam. Subiam um pico com a gente de final de semana, sempre no terceiro sábado de cada mês. Então a gente fazia isso. E aí muitos seguiam a gente. Conseguiam suas maravilhas. Conseguiam seus milagres. Mas foram se deixando levar pela vida. Foram se deixando levar pelas casualidades, onde o caminho com Deus começa a ser: meu contas a pagar, porque não entra mais dinheiro, porque Deus me abandonou, porque subir monte de novo, subir pico, não, para quê? Mas você não conseguiu os seus objetivos, você não se encontrou com Deus e Deus fez maravilhas na sua vida. Tirou a sua bronquite, tirou o seu problema de coluna, tirou o seu problema de fé. Quem não lembra disso? De todos aqueles testemunhos que nós já relatamos. Demos para todos os lugares. E aí eu te faço uma pergunta. Se hoje Deus aceitasse um sacrifício seu, o que você teria para oferecer? O homem sempre tentou se aproximar de Deus. Mas Deus estabeleceu um caminho. E isso é fato. Todo mundo sabe. Esse caminho começa no altar e termina em Cristo. Porque ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para que você comece no altar e encontre Cristo, para você tirar o seu caminho da verdade, não da mentira. Não da mentira. Nós já vamos falar sobre isso daqui a pouco.
que é mentira? Assim como Pilatos mesmo perguntou para o Cristo, para o nosso Senhor Jesus, e o que é verdade? Eu já vou te perguntar, o que é mentira para você? Esse caminho que nós estamos trabalhando hoje, durante muito tempo, o altar era um lugar físico. Nós já falamos aqui as últimas semanas e Deus vem repetindo isso. E é isso que está incomodando muita gente que assiste às nossas apresentações e tudo mais, e grava, baixa aí, apresenta nos seus eventos com as pessoas e tudo mais, discutem sobre o que é falado aqui. Isso, para mim, é um grande orgulho de que é uma palavra que vem de Deus, conforme eles me dizem. Há uma confirmação, mais ainda, que tudo aquilo que está saindo aqui desse altar vem da boca de Deus. E em cima disso, eles vêm ensinando cada vez mais aos seus seguidores. E aí a gente começa a entender que onde o fogo precisava permanecer aceso continuamente, nesse caminho, ocorreram mudanças. Ocorreram mudanças. Hoje, o altar não está mais sob pedras. Está dentro de nós. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Ou não querem entender, porque se trata de um conforto de religiosidade. E não de entender a vontade de Deus. É muito mais fácil seguir rituais. Tipo, eu não estou errando porque eu estou acendendo uma vela, eu estou tomando aquele copo de água, eu estou orando uma vez por dia, quando levanto ou quando vou dormir. Então eu continuo, mas eu sou de Deus. Mas você não muda. Mas você não muda. Você continua do mesmo jeito. E hoje a pergunta não é se existe fogo no altar, mas se existe fogo no teu coração. E aí nós vamos lá em Levítico, ver que Deus ordena que o fogo do altar nunca se apague. O sacerdote tinha essa responsabilidade diária. Fato. Só que hoje, os sacerdotes, ou seja, os ministros de hoje em dia, tem uma coisa que eles não fazem. Não fazem. Ou pelo menos muitos fazem esporadicamente. E o que é? Passar a noite tocando fogo no coração de todas as pessoas que estão sob sua responsabilidade. Como o apóstolo ele faz isso? Orando, fazendo vigília constante, acordando no meio da madrugada, botando o joelho no chão e pedindo a Deus por todos os nomes que estão sob sua responsabilidade, sobre todos os ministérios que estão sob a nossa responsabilidade. Acenda o fogo no coração de cada um. É o que nós fazemos. Constantemente. Estamos mantendo a tradição. Sim. Estamos mantendo o sacerdócio de Levi. Sim. Estamos mantendo a vontade de Deus? Sim. Com toda certeza. E hoje, o fogo que estava acendendo naquela época não era humano. Era sustentado por Deus, mas mantido pelo homem. Hoje não temos mais o altar físico. O altar de referência está em Jerusalém. O templo destruído. Portanto, hoje não teria mais um fogo aceso no altar. Hoje espalharam vários altares pelo mundo. Mas, surge a pergunta: tem fogo de Deus
ou é fogo do homem? Deus nos ergueu um altar espiritual. O problema não é Deus não falar, é o fogo que apagou. Muitas vezes as pessoas perguntam: como é que você conversa com Deus? Mantendo o fogo aceso. Simples. Ah, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Acenda o fogo no seu coração. Transforme ele verdadeiramente num altar. Adore-o de coração, de toda a intensidade. Não é Deus que parou de responder. Foi o altar que parou de queimar. São pequenos resumos que ele vai nos dando de mensagens, que ele faz assim, desde o início, Deus nunca quis apenas ser servido. Ele quis estar próximo. Mas uma das coisas que mudou nesse tempo foi: me serve, Deus. Já perceberam? A maioria hoje das igrejas, como vi uma mensagem essa semana do Charles Spurgeon, ele afirma que 90%, mais de 90% das igrejas atuais, mais de 90%, o altar não é fogo de Deus, é fogo de homem. E aí é que a gente pergunta: você vai viver até quando? De uma sonoplastia, de um teclado. Fazendo no meio do culto uma guitarra, fazendo um acorde todo específico, envolvendo dentro de uma atmosfera emocional, onde você vai chorar, você vai se emocionar, você vai até sentir o toque de Deus. Mas e seu coração? De verdade? Precisa de um toque de uma guitarra, de um teclado, de um pastor, de um ministro, falando frases motivacionais para você? Só que para você acreditar em Cristo, tem que ser dessa forma? Para ele te servir? Ele mesmo disse: quem quiser ser maior no reino, primeiro tem que aprender a servir. Nós não aprendemos a servir, mas todo o tempo queremos ser servidos, porque sabemos da qualidade de Jesus. Jesus não vai te entregar uma porcaria qualquer. Ele vai te entregar a própria glória dele, se for necessário. E o que você retribui? O que você transmite para quem você conhece? E uma frase forte me mandaram essa semana e me fizeram a mesma pergunta. E eu falei: mas por que essa pergunta chegou nesse momento? Falei: já sei a resposta. A pergunta era simples. Você nega a Cristo? Não. De bate-pronto. Jamais rejeitarei Cristo. Jesus é meu tudo. Mas como você prova isso? Eu não preciso provar. Basta olhar o que eu faço. Eu não faço pensando em mim. Nada. Nada nesse mundo eu faço pensando em mim. Tudo que eu faço é pensando nele. Por quê? Porque tem fogo no meu altar espiritual. E você? O que tem feito para agradar a Cristo? Andar com Ele de mão dada. Andar com Ele de verdade. Suportando realmente o peso da cruz, como Ele mesmo cita.
Ele mesmo ensinou esse caminho. E aí, se a gente fala de Cristo, fala de purificação. Você está pronto para ser purificado? Largar das suas certezas e ser realmente transformado? Lá em Malaquias, Deus fala de um fogo purificador. Ele confronta sacerdotes corrompidos. Sim. Já lá em Malaquias, o culto continuava, mas Deus não aceitava. É possível manter uma estrutura religiosa e ainda assim Deus rejeitar tudo? Claro que é. Deus não quer ritual vazio. Ele quer transformação real. Muito simples. Deus não precisa da sua cerimônia. Ele quer o seu coração como altar. E aí nós temos que olhar lá em Hebreus 8, que o sistema antigo apontava para algo maior. É isso que a gente vem batendo há tantos anos, quando falam para a gente, o Velho Testamento caducou, aboliu-se isso e aquilo. Mas como é que vocês falam disso? Vocês estão negando a palavra de Deus por acaso? Por acaso o Velho Testamento é a palavra de Deus sendo jogada no lixo? Não, em Cristo cumpriu tudo, então não preciso mais. Como eu não preciso mais? Se é a grande referência de saber quem é Cristo. Está no Antigo Testamento. Então nós podemos dizer que o sistema antigo realmente apontava para algo maior. O quê? Cristo. Existe um sumo sacerdote perfeito. Quem é? Cristo. Existe uma aliança superior através do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo. Aquilo que era repetido todos os dias, Cristo resolveu de uma vez por todas. Sacrifícios, sacrifícios, sacrifícios. Sacrifícios contínuos. Versus o sacrifício perfeito. Qual daqueles você quer seguir? Os sacrifícios como a moda antiga e sendo realizados no dia de hoje? Sacrifique no altar. Não é assim que o pessoal fala? A palavra-chave. Não é isso? A palavra-chave. Sacrifica no altar. Se o meu sacrifício perfeito deu a sua vida por mim, por que eu tenho que sacrificar no altar de homens? Fica a pergunta. Você já se perguntou disso? Ou você nega a Cristo como sacrifício perfeito para a tua salvação? Uma simples pergunta que me foi feita. Você nega a Cristo? Ou você ainda precisa continuar sacrificando? O sacrifício dele não é o suficiente para te agradar? Porque agora não é mais sobre tentar agradar a Deus. É sobre viver a partir do que Cristo já fez. Se eu for lá em Marcos 13, Jesus vai falar sobre os últimos dias. O engano religioso, a frieza espiritual e a perseverança verdadeira. O que é o engano religioso e a frieza espiritual? Como Charles Spurgeon mesmo disse, falando agora há pouco dos 90, mais de 90% da igreja de hoje em dia, são lobos vestidos em pele de cordeiro.
enganando massas. Quanto maior é a igreja, quanto mais massa de pessoas estão seguindo, é o maior testemunho do fogo enganador, que é fogo de homem, não é o fogo de Deus. Não é o fogo de Deus. Isso é fato. E é perceptível. Porque se fala de milagres. Sim. Vamos falar de milagres. Satanás também faz milagres. Da mesma forma. Quando ele tem interesse. Ele é imitador. Porque ele é mentiroso. O que ele quer fazer? Matar, roubar e te destruir. Além de te enganar. E muitas vezes eu começo a olhar para as pessoas, como eu já falei aqui, toda semana tem gente chegando para mim falando: pô, já sacrifiquei uma casa no altar, sacrifiquei um carro, sacrifiquei minha empresa, um ônibus, um caminhão lá no altar. Porque o ministro lá falou que Deus ia me abençoar e não sei o quê, mas eu tinha que sacrificar no altar. Eu perguntei: você aceitou Cristo na sua vida? De verdade? Ah, eu fui batizado. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Não é o batismo que vai dizer, como prova de testemunhal, que você aceitou Cristo. O batismo é o primeiro passo, onde você diz: sim, eu aceito Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. E a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, como meu sistema de fé. É isso que você vai fazer quando atravessa as águas. Quando você mergulha nas águas, é isso que você vai fazer. É esse caminho que você vai se coroar. Você rejeita o seu eu e começa a viver Cristo dentro de você. Quantas pessoas hoje descem às águas só para se dizer cristão? Ah, eu fui batizado em tal congregação, tal, aquela outra. Não importa onde você foi batizado. O que importa é como você se transformou. Como a sua velha natureza deixou de participar da sua vida. Que isso é o mais importante. Porque quando se tem fogo no altar, é a prova de fidelidade. Mas não é o altar da igreja, é o altar dentro de você. Queimando 24 horas todos os dias. Ah, mas até dormindo? Exatamente. Dormindo é que ele acende mais ainda, porque toda vigília é feita na madrugada. Está escrito. É onde o sacerdote tem que manter o fogo abrasado. Até de manhã. É isso que a gente faz. Todos os dias. Abrasando o coração de cada pessoa. E por isso nós colhemos tantos testemunhos. E a purificação? O que é? Um coração sincero. A nova aliança, a sua transformação interior, de fato. Quando a sua velha natureza jaz de uma vez por todas. Não volta mais a agir. Não volta mais a interferir. Ah, mas eu tenho que esperar até os últimos dias? Sim. Para testar a sua autenticidade da espera da vinda do Salvador. Como a própria palavra diz. Aguarde a volta dele. Apóstolo Paulo, Pedro, Judas, Tiago, todos falam da mesma coisa. Aguardem a vinda do Salvador. E já estão muito por aí. Ah, os últimos dias estão chegando. O próprio Senhor mesmo fala. Não falem, não acreditem que eles que dizem isso. Porque ninguém sabe, nem eu.
o dia que o Pai determinar. Haverão sinais, sim. Mas, ele mesmo diz, ainda não é o fim. É apenas o princípio das dores. Nos últimos dias não será testado quem conhece mais, mas quem permanece fiel. Tem muita gente aí fazendo cursinho, para tudo quanto é lado, para ter mais conhecimento. Como fizeram comigo, quando eu me converti. Todo mundo parecia autoridade perto de mim. Não porque no capítulo tal falava versículos, capítulos de cor e salteado, aquele negócio todo. Eu só olhava e falava assim, tá. Mas o seu ato não corresponde àquilo que você fala. Como então eu devo acreditar em você? Como? Porque é aquele evangelho que massageia ego. Só isso. Não quer falar da cruz. Porque a cruz machuca. A cruz afasta as pessoas da igreja. Isso é fato. Eu sou testemunha disso. Falar da cruz envergonha qualquer pessoa que se diz cristão, mas não vive Cristo. Isso aqui envergonha. Isso aqui é escárnio. O apóstolo Paulo mesmo diz: somos escárnios do mundo. Qual o problema? Não, mas o mundo não me aceita mais, que não sei o quê. Aí eu pergunto: o seu altar está aceso? Seu altar espiritual, não da sua igreja. Mas o seu altar aí, seu coração está aceso, de verdade, com fogo vindo de Deus? Não que você acendeu, porque você ouviu um culto maravilhoso, um acorde fantástico, aquela emoção te tocou por inteiro, e você continua na mesma vida, na mesma situação, os mesmos choros, os mesmos murmúrios. Eu frequentava uma igreja aí de final de semana, dando apoio para o pessoal, aquele negócio todo. Não, lá vinha a menina dançando, lá eu passava o salão inteiro da igreja com o véu, aquela coisa toda. Eu olhava para aquilo e falei assim, o que é isso? É o Espírito Santo tocando ela. Tem certeza? Eu acredito que não. Não mesmo. E Deus me deu prova sobre isso. Porque lá dentro, durante aquele tempo que estava tocando louvores, ela voando pela nave da igreja, 5 minutos e pouco acabava o culto, era outra pessoa. Como se o Espírito Santo habita naquele altar, chega 5 minutos depois, é um altar de corrupção. De egoísmo, de vaidade. Paulo mesmo diz, tudo isso é vaidade. Não é espiritual. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. A outra pergunta que a gente pode fazer é, teu coração está purificado de verdade? Porque é só através de uma transformação ele é purificado. Ou você acha que porque você tem conhecimento teológico, você é alguma sumidade? Lê do engano. Não esqueça que para ter conhecimento, você teve que aprender. E para aprender mais ainda, você tem que ensinar. Porque senão, você só foi apenas um participante de curso. Porque se você não ensina a palavra de Deus a todos, indiferente de quem seja, você é meramente um espectador que quer falar somente de você. Ou seja, egoísta. A sua aliança com Deus é real?
Ou é apenas religiosa? Ah, não, eu tenho um grupo de amigos lá na igreja, onde está o pastor, está o apóstolo, tem o evangelista, tem lá todo mundo lá, então a minha aliança está com Deus porque eu estou com os ministros. Você está num mar de corrupção, né? E pior ainda, com ele sendo dessa forma, permitindo que fique só na rodinha deles ali. É a pior coisa que existe. Que o ministro só fique ali perto daqueles que Deus escolheu, essa nós aqui, aquele negócio todo. Vem andar comigo no meio da favela. Vem andar comigo, com o pessoal de rua. Vem andar comigo, com uma pessoa chegando aqui pedindo, você tem um pacote de bolacha que eu estou com fome? Você tem coragem para fazer administração na vida de uma pessoa que está morrendo de fome? E uma pergunta que a gente falou agora há pouco sobre a volta do Senhor Jesus. Muitos já estão falando que está demorando. A sua fé vai resistir até o final? Ou no primeiro sinal aí de mudança de conceito religioso, você abandona Cristo para viver uma outra realidade de um outro Deus? Se tudo isso fosse tirado de você, templo, tradição, posição, ainda restaria Cristo na sua vida? Restaria? Se fosse tirado tudo. Você não tem mais igreja para onde ir, você não tem mais sacerdote, você não precisa de nada. Mesmo assim, Cristo permaneceria na sua vida? Uma pergunta simples. Você já pensou nisso? Eu preciso ir para a igreja? Se for para congregar, sim. E o que é congregar? Estar com os irmãos. Em alegria, adoração. Não fazendo rodinha de quem te interessa. Conversando com todos. Participando de todos. Vendo o que a igreja precisa. Todos em comunhão, não para falar de problemas. Afinal, ali é a casa de Deus. Quer falar de problema? Procura um ministro. Ele vai receber a orientação de Deus de como ele deve esclarecer sua vida. E se você está na casa de Deus com problemas, é sinal que você deixou de seguir Deus. Simples. Não seguiu Deus, não seguiu as direções e orientações de Deus. Simples assim. E hoje, para os frios espiritualmente, o fogo apagou. Mas a gente pode acender. Para os religiosos, você se manteve a forma, mas perdeu presença. Para os que buscam profundidade, isso daí está cheio hoje em dia. Eu acho até uma grande piada que fazem aí. Você estudou muito sobre Deus. Você acha que a sua espiritualidade é intocável, aquela coisa toda. Uhum. Mas você já se rendeu totalmente para Jesus? Ou você ainda continua vivendo em fantasia, como criança mimada? Muitos desses hoje em dia não querem usar o nome de Cristo, aí usam o nome de mestres, disso e daquilo, de guardiões, uma pancada de coisa, quando na verdade são pessoas doentes, física e espiritualmente. E ainda acham que pode consertar a vida dos outros. Porque são tão evoluídos aquele negócio. Esse é o maior engano que existe. Quanto mais evoluído espiritualmente, menos a pessoa tem.
É simples assim. É simples. O altar apontava para o sacrifício. O sacrifício apontava para Cristo. Cristo agora aponta para o seu coração. A pergunta é ainda: há fogo aí dentro? Tem fogo nesse altar aí? E aí pergunta que nessa brincadeira, a pergunta se eu rejeito Cristo, a pergunta que eu fiz foi: você está pronto para suportar a cruz? A pessoa não entendeu muito bem essa pergunta, mas ela estava doida para saber se eu rejeitava Cristo. Aquele famoso sim, não. Né? Obedecendo a mesma pergunta, eu fiz a retórica. Você está pronto para suportar a cruz? A pessoa se perdeu. E é um sacerdote, um ministro. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo diariamente. Não é uma vez na vida, não. Diariamente. Se você não sabe ler a Bíblia, ô infeliz, aprende a ler. Pare de ficar ouvindo o que os outros dizem. Leia a Bíblia. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Presta atenção. Se alguém quiser acompanhar-me, ou seja, Jesus dizendo, ensinando, negue-se a si mesmo diariamente a sua cruz e siga. Tome a sua cruz. Está lá escrito, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou inventando. Ele já colocou isso como metodologia, como processo do caminho. Se você não se negar diariamente e tomar a sua cruz diariamente, você não está seguindo Cristo. Isso é fato. Você está se negando todo dia? Ou o teu banho de beleza na loja é mais importante? Ou como é que é agora mesmo? Faz as mudanças lá. Antigamente era Photoshop, né? Agora é IA, né? Todo mundo agora vem corrigindo os defeitos da face, como se todo mundo fosse perfeito. Né? Está aqui. Está negando a si mesmo? Não. Está tomando sua cruz diariamente? Não, pelo contrário. Está indo pela vaidade do mundo. Qual igreja sustenta a pregação da cruz hoje em dia? Ao invés das facilidades e promessas bíblicas, sem tocar seu coração. Qual? Qual é a igreja que vai pregar sobre a cruz? Não vai pregar. Eles têm vergonha. Eles têm vergonha da cruz, de verdade. Porque a cruz machuca, fere, afugenta as ovelhas. Melhor, corrigindo, afugenta os bodes. Porque as ovelhas ouvem a voz do pastor. E o pastor é Jesus. Se Jesus está usando o ministro para falar da cruz, as ovelhas se emocionam, oram junto e agradecem pela mensagem da cruz, como nós agora. Aquela que rejeita a cruz só está lá atrás da promessa de que Deus pode te servir quando você mesmo não quer servir. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Enquanto há tempo, é um chamado bíblico urgente para a mudança de mentalidade, mais conhecido como a metanoia, o abandono do pecado e a volta para Deus. Você está pronto para realmente começar a sua viagem espiritual de uma forma incisiva, de transformar realmente a tua vida?
de você entrar num outro patamar, de um outro nível, outro grau de espiritualidade muito avançado. É simples. Aceite Jesus. Fácil. O altar do seu coração tem que estar controlando esse fogo que você diz que tem. É o seu ministro? Não é você gerando intimidade com Deus. É a sua emoção que acende esse fogo. Por isso que ele dura tão pouco. Porque a emoção é assim. Agora você está dando risada, daqui a pouco você está chorando. Daqui a pouco você está sério, com cara de bravo, como eu sempre estou. Mas por dentro eu estou sempre sorrindo. Por quê? Cristo habita em mim, você acha que eu vou ficar zangado dentro de mim? Isso aqui é fachada para o mundo. Mas o que está aqui é fogo puro. E quem me conhece sabe que até quando eu entro em carro, tem que abrir os vidros. Nem ar-condicionado suporta. E começa a transpirar até com ar-condicionado. E se fechar o vidro, tiver no tempo de frio, embaça tudo. Por quê? O fogo dentro de mim tem Cristo. Simples assim. Ou você é aquele que se diz de Cristo, mas age como lobo em pele de cordeiro, só para enganar os irmãos. Eu sou de Cristo. Como se fosse o modismo. Como está teu fogo? Muitos ainda têm estrutura, ainda têm linguagem, ainda têm fé declarada, mas o fogo diminuiu. A casa continua de pé, mas está fria, como nós colocamos na parábola. Quem é a casa? Nós. Nosso corpo físico. É o templo, como o apóstolo Paulo mesmo diz. Nós somos o templo. Que deve subir perfume agradável ao Senhor. E como é que vai subir perfume agradável se não tem fogo? Como é que vai queimar um incenso se não tem fogo? Ou você está, não, quero o braseiro lá. Não, estou falando do fogo aqui dentro. Fogo da fé. O fogo realmente de Cristo dentro de você. De transformar vidas. De transformar a sua vida. Não por uma promessa de um pastor lá no altar, que se você der dinheiro no altar lá, fizer um sacrifício no altar, ô pastor, sacrifício perfeito é Cristo. E através dele, ele me purifica. Então eu passo a ser um sacrifício perfeito. Por que eu tenho que sacrificar as minhas coisas e eu não ser o sacrifício de Cristo? Diariamente. Eu me coloco como sacrifício perfeito para ele. Por quê? Existe Cristo dentro de mim. Você. Habita Cristo aí? Você deixou espaço para ele? Ou o seu eu é muito maior? Não deixa espaço para ele. E o mais perigoso é quando aprendemos a viver sem o fogo e chamamos isso de normal. Lá em Malaquias, houve um tempo em que Deus olhou para o seu povo e disse: isso que vocês estão fazendo não é o que eu pedi. E hoje se repete. Hoje tem se repetido continuamente. E dá para perceber, vendo as mídias, vendo tudo aí, tudo gira em torno de lobo na pele de cordeiro. Todo mundo quer sacrifício. Quer dar lá o carnê, o boleto, aí não sei o que, a transferência, o Pix, eu não sei o que mais, um monte de coisa. Tudo. Eles não conseguem falar das coisas sem dinheiro.
Eles não conseguem pregar um evangelho sem falar de dinheiro. Não conseguem. O que é isso? Lobo em pele de cordeiro. Não consegue. Simples assim. Tudo gera em torno de dinheiro. E aí, lá, voltando a Malaquias, não é que Deus apenas não rejeitou aquilo que eles estavam dando. Rejeita até hoje. Não porque eles abandonaram tudo, mas porque mantiveram tudo sem coração. Eu conheci um ministro de uma igreja aí, famosa até, que disse que se não fosse um bispo lá da igreja dele jogar dinheiro para manutenção, né, para dar continuidade, a igreja teria fechado as portas. Testemunhou para muitas pessoas ouvirem no famoso café da manhã de pastores. Eu estava presente e ouvi essa declaração. Como é que eu posso acreditar numa igreja dessa? E esse mesmo ministro passou aí por, como chama lá, as tornozeleiras eletrônicas da vida, né? Pegam com dinheiro desviado da própria igreja. Ou seja, quem está roubando Deus? Deus nunca rejeitou um altar sincero, mas sempre rejeitou um coração dividido. Isso que é falado. Você não pode servir a dois senhores. Você tem que escolher um deles. Ou serve a Cristo, ou serve a Mamon. E todas essas igrejas riquíssimas, sabemos a quem ela serve. E não é Cristo. Pois Cristo é o sacrifício que nunca se apaga. O que o homem não conseguiu manter, Cristo consumou. Porque você imaginou lá o sacerdote toda noite, acende fogo, acende fogo, acende fogo, acende fogo. Mantém o fogo aceso, fica de vigília. Ou vai lá no banheiro, volta lá. Opa, o fogo está abaixando. Opa, bota a lenha. Já pensou isso? E Cristo é o fogo. Até hoje. E continuará por toda a eternidade. Ele é a nossa luz. O fogo que apagava, agora é dentro. E é eterno. O sacrifício repetido, agora é perfeito. A pessoa toda hora, toda semana tinha sacrifício. O próprio Senhor mesmo foi lá, no mercado. Quantos cambistas estavam lá vendendo? Aquilo era para ser uma casa de oração. E se torna repetidas vezes pecado. Sacrifício, 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 sacrifício. E nunca ninguém disse, ei, Deus não quer teu sacrifício, quer teu coração, pô. E até hoje o sistema não entende isso. E não ensina sobre isso. Porque falar dessa forma é falar da cruz. Ah, não, eu quero as promessas. Deus vai lutar por mim. As minhas causas, é isso aqui. Quem disse? Ah, mas está escrito. Mas você entregou seu coração para ele. Ele vai lutar para quem tem o coração entregue. Você está entregue ao Senhor Jesus de verdade? E se ele te der uma doença incurável, nesse exato momento, você tem fé para mover essa doença da sua vida? Eu posso dizer que tem médicos me esperando numa mesa de cirurgia para me operar, até hoje. Isso já tem mais de 20 anos. Nunca precisei voltar para lá. Porque a minha fé cresceu a partir do momento que eu conheci Cristo. Eu tinha todas as radiografias e tudo, cirurgia marcada já. Não era para andar mais na vida. Quem me conhece sabe que eu até voo de moto. Então, Cristo não veio apenas acender o fogo. Ele veio a se tornar o próprio fogo dentro de nós. Agora não está mais escrito nas tábuas, como está no livro de Hebreus.
coração agora é de carne. Não é mais coração de pedra, é de carne. A lei está ali, junto com o Espírito Santo. Viva, eficaz, eficiente. Então a pergunta muda completamente. Se Cristo é o sacrifício que nunca se apaga, por que há corações tão frios? Tão preocupadas com o mundo, se o mundo jaz no maligno? Porque nos últimos dias não será testado quem conhece mas quem permanece com Cristo, fazendo a boa obra dele. Não para rotar conhecimento, porque ele mesmo nunca fez isso. Conhece Deus de tudo, ele ensinava, está escrito. Ele ensinava no templo. Então você, cheio do conhecimento aí, está ensinando o quê e para quem? Ou você tem vergonha do Evangelho de Cristo? Há uma diferença entre acender o fogo e sustentar o fogo. Se esse coração fosse o seu, como estaria o fogo? Ou restaria apenas cinzas, bem organizadas, religiosamente aceitáveis? Deus não está chamando você para melhorar a sua rotina espiritual. Ele está chamando você para voltar ao altar. Só isso. Onde tudo queima. Inclusive o seu autocontrole. O seu eu. Enquanto houver coisas em você que não queimam, o altar ainda não está completo. Tem aqueles que falam, não, eu sou de Cristo, mas, vírgula, aqui eu resolvo. Ele não. Eu já escutei isso de muita gente. Eu que vou resolver. Bom, quebra a cara. Cristo já se fez o sacrifício. O fogo já foi aceso. Mas o coração ainda é a sua responsabilidade, não dele. Ele acendeu. Manter acesa é responsabilidade sua. Hoje não é sobre começar algo novo. Como pegam por aí, a nova natureza, né? A nova criatura, o novo tudo. Tudo se transforma. Lindo, da boca para fora. Mas é sobre deixar Deus reacender o que você deixou apagar. Que um dia você falou, eu sou uma nova criatura. Nasci de novo. Sério. Mas você deixou apagar o fogo. E agora? Você ainda continua sendo nova criatura? Ou você só deu gasolina para o velho eu? O sacrifício nunca se apaga, se chama Jesus Cristo. Mas o seu coração precisa responder e resolver. A quem você pertence? Ao Senhor teu Deus? Você rejeita Cristo? Suporta a cruz na sua vida? Ou você quer viver como um mamon? Nas promessas que vêm da boca de Deus. Desde que você ande nos caminhos dele. Mas você não quer andar no caminho dele porque você prefere um coração de altar apagado para viver as suas maravilhas nesse mundo, rejeitando o sofrimento de agora para realizar e viver
as maravilhas da eternidade, do reino de Deus. Pois o Senhor mesmo disse: olhai para os tesouros no reino de Deus. Lá, a traça não corrói, ninguém te rouba e nem enferruja. Pense bem sobre onde você colocou o teu coração. Se há fogo nesse altar, não no altar da sua igreja, volto a repetir, mas no seu próprio coração. Aceite a palavra da cruz, não a palavra que massageia seu ego, que te dá poder, te enche de esperança, e no primeiro tropeço ali fora você já perdeu a fé, perdeu a esperança e perdeu Cristo. Isso foi como se jogasse água no seu coração. Gelou, ficou frio e tudo mais. Ande com quem bote gasolina aí. Provoque um incêndio dentro de você, para que você atinja a tua transformação, juntamente com a presença do único sacrifício perfeito, que se chama Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Que o Senhor dê uma semana de bênçãos, de vitórias sobre a tua vida, mas principalmente de transformações. Que Ele realize realmente a vontade dEle sobre a tua vida. Realize a vontade dEle nesse teu coração, que tanto Ele deseja, que tanto Ele clama todas as noites, porque Ele te ama, porque Ele quer te ver feliz, quer te ver realizado, quer te ver próspero, mas carregue a sua cruz. Siga o seu caminho, como ele mesmo disse. Vigie diariamente. Renuncie a si mesmo diariamente e viva uma vida com o Senhor Jesus para todo sempre. Amém. Shabbat Shalom a todos vocês, em nome